O cara teve uma carreira de destaque vestindo tanto a camisa do Atlético Mineiro quanto do Cruzeiro, além de marcar seu nome na história do Palmeiras com um gol do título. É claro que eu estou a falar do atacante mineiro, Ronaldo Drummond. E se você quiser conhecer tudo sobre a carreira deste ídolo do futebol das alterosas, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 8 Ronaldos, porque Drummond tem 8 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Em 21 de agosto de 1946, vinha ao mundo, filho de Moacir Santos Drummond e Maria Geralda Gonçalves Drummond, aquele que seria um dos maiores ídolos do futebol mineiro. Ronaldo Gonçalves Drummond nasceu em Belo Horizonte e, desde cedo, já chamava a atenção nos campos de várzea do bairro Floresta, mesmo bairro no qual 3 décadas antes morou o poeta mineiro de Itabira, Carlos Drummond de Andrade, que, apesar do sobrenome com M duplicado inclusive, não guarda relação de parentesco com o jogador. Se houvesse uma pedra no meio do caminho, se no meio do caminho houvesse uma pedra, Ronaldo Drummond a mandaria onde a coruja dorme, e foi assim que foi aceito, aos 15 anos de idade, nos juvenis do Cruzeiro, time no qual seu primo, um ano mais velho, seria ídolo, Tostão. Ainda juvenil, Ronaldo Drummond trocou o azul do Cruzeiro pelo preto do Atlético, vindo a assinar seu primeiro contrato como jogador profissional aos 18 anos, em 1964, marcou seu primeiro gol com a camisa atleticana em 10 de julho de 1965, numa partida válida pelo Campeonato Mineiro em Belo Horizonte, na qual o Galo venceu por 2-0 o Guarani de Divinópolis. Ronaldo Drummond viria a marcar gols importantes, como um na vitória de 5-1 sobre o Vila Nova de Nova Lima, em 15 de julho de 1965, o gol da vitória de 1-0 do Atlético sobre a seleção do Uruguai, em amistoso no dia 26 de abril de 1966, no empate em 2-2 diante do Flamengo, em amistoso no dia 21 de fevereiro de 1967, 2 na vitória de 3-1 sobre a Portuguesa em São Paulo, válida pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa de 68, no dia 1º de dezembro daquele ano, e 1 na vitória de 3-1 sobre o Fluminense pelo Robertão de 1970 em 29 de novembro. Conquistou em 1970 o seu primeiro título com o Atlético, o do Campeonato Mineiro, após o Alvinegro encerrar a fase final do campeonato 9 pontos à frente do Cruzeiro. 2 anos antes, em 1968, a seleção brasileira realizou um amistoso diante da seleção da Iugoslávia, no estádio do Mineirão em Belo Horizonte, no dia 19 de dezembro, sendo que a seleção foi inteiramente formada por jogadores do Atlético Mineiro, incluindo o técnico Ilstrik. Os iugoslavos, vice-campeões da Eurocopa de 60 e 68, caíram diante do Galo de verde e amarelo por 3-2, tendo Ronaldo Drummond anotado o gol da vitória do Brasil por 3-2 aos 8 minutos do segundo tempo. Em 1971, Ronaldo Drummond conquistaria com o Atlético do treinador Tele Santana o título do Campeonato Brasileiro após o clube encerrar o triangular final com vitórias sobre São Paulo, em Belo Horizonte, e sobre o Botafogo, no Rio de Janeiro. Por aquele certame, marcou 1 na vitória de 5-1 sobre a Portuguesa em Belo Horizonte, no dia 23 de outubro, 1 na vitória de 2-1 sobre o Vasco da Gama, em 21 de novembro, 1 na derrota de 2-1 para o Santos, na Vila Belmiro, no dia 25 de novembro, e 2 na vitória de 4-1 sobre o Internacional em Porto Alegre, no dia 28 do mesmo mês. No primeiro semestre de 1972, defendeu o Atlético na disputa da Taça Libertadores da América. Chegou a fazer um dos gols do Galo, no empate em 2-2 em Assunção, diante do Olímpia do Paraguai, porém não conseguiu evitar que o time mineiro figurasse na lanterna do grupo, que ainda continha o também paraguaio Cerro Porteño e o São Paulo. Ao todo foram 66 gols marcados em 270 jogos com a camisa atleticana. Em maio, Ronaldo Drummond acertou sua transferência para o Palmeiras, o técnico Oswaldo Brandão, vindo a estrear no dia 26, num jogo contra o Saragossa da Espanha, cujo placar final foi de empate em 2-2. No Verdão, Ronaldo se juntou a outras estrelas como Leão, Luiz Pereira, Dudu, Ademir da Guia, Leivinha, entre outros, e de cara já foi conquistando o Campeonato Paulista daquele ano, após encerrar o certame 1 ponto à frente do São Paulo. Em 7 de junho de 1972, Ronaldo Drummond marcou o gol da vitória palmeirense por 2-1 no amistoso em Istambul, na Turquia, contra o Fenerbahçe.
Pelo Paulistão, faria um na vitória de 3-0 sobre a Portuguesa, no dia 19 de julho, e o da vitória por 1-0 sobre o Santos, no dia 13 de agosto. Em setembro começou o Campeonato Brasileiro e Ronaldo Drummond ajudaria o Alviverde a conquistar o título após empate sem gols diante do Botafogo na grande final no Morumbi, vindo a marcar em jogos como na vitória de 3-0 sobre o Santa Cruz, em 23 de setembro, o da vitória de 1-0 sobre a Portuguesa no dia 15 de outubro e um na vitória de 3-1 sobre o América do Rio, em 13 de dezembro. Em 1973, Ronaldo Drummond conquistaria o bicampeonato brasileiro com o Palmeiras, após o time encerrar, em primeiro, um quadrangular final que ainda continha o São Paulo, o Cruzeiro e o Internacional. Seria dele os 2 gols da vitória sobre o Remo em Belém, por 2-0, em 25 de agosto, o gol da vitória sobre o Goiás em Goiânia, em 4 de novembro, o gol da vitória sobre o Vasco no Rio de Janeiro por 1-0 no dia 10 de fevereiro, isto já em 1974, haja vista que era comum o campeonato de um ano atravessar para o seguinte, e um na vitória de 2-1 sobre o Internacional no dia 17. Em 1974, na decisão do Campeonato Paulista, Ronaldo Drummond faria talvez o gol mais importante da sua carreira, o do título do Campeonato Paulista, após vitória palmeirense por 1-0 em cima do Corinthians, em 22 de dezembro, calando um Morumbi lotado com 120 mil torcedores, sendo a maioria corintiana, e que faria o Alvinegro de Parque São Jorge amargar o 20º ano sem título estadual, jejum que se encerraria apenas 3 anos mais tarde. Naquele Paulistão, marcaria um na vitória de 2-1 sobre o Noroeste em Bauru, no dia 15 de setembro, e um na vitória de 2-0 sobre o Santos, em 24 de novembro. Em 1975, não vieram títulos, mas Ronaldo Drummond deixaria sua marca em vitórias, como na vitória de 6-1 no amistoso contra o Yanmar Diesel do Japão, em 14 de fevereiro, no qual por 2 vezes balançou as redes, na de 2-1 sobre a seleção da Argentina no amistoso jogado em Goiânia, no dia 12 de março, na de 3-0 sobre o Juventude, em 13 de abril, em Caxias do Sul, e na vitória sobre o Santos, por 2-0, em 27 de julho, pelo Campeonato Paulista. Ao todo, foram 183 jogos com a camisa do Palmeiras e 30 gols marcados. Ainda em 1975, após uma passagem meteórica pelo Santos, voltou para Belo Horizonte, todavia desta vez para defender o Cruzeiro, do treinador Zezé Moreira. Seu primeiro gol com a camisa cruzeirense ocorreu no dia 22 de maio de 1976, na vitória de 5-0 sobre o Uberaba pelo Campeonato Mineiro, tendo Ronaldo Drummond marcado 2 gols nesta partida. Apesar da perda do título mineiro daquele ano para o Galo, marcou gols importantes, como um na vitória de 3-2 sobre o Valério Doce em 27 de maio, um na de 3-0 sobre o ESAB em 24 de junho e um no empate em 1-1 contra o Atlético em 25 de julho. A redenção viria na Taça Libertadores. O Cruzeiro seria líder, num grupo que ainda continha o Internacional de Porto Alegre e os paraguaios Olímpia e Sportivo Luquenho. Líder do grupo, semifinal com a LDU do Equador e Alianza Lima do Peru, e nas finais, diante dos argentinos do River Plate, conseguiu uma vitória por 4-1 em Belo Horizonte, perdeu em Buenos Aires por 2-1 e venceu o jogo de desempate em Santiago, no Chile, por 3-2, tendo Ronaldo Drummond sido expulso nesse jogo. Chegou a marcar na vitória de 4-1 sobre a LDU, em Belo Horizonte, em 30 de maio, e no Brasileiro daquele ano, marcaria na vitória de 3-0 sobre o Confiança de Sergipe, em Aracaju, em 24 de outubro. Ao todo, foram 17 jogos com a camisa do Cruzeiro e 7 gols anotados. Após a aposentadoria dos gramados, Ronaldo Drummond exerceu a função de diretor de futebol no Atlético Mineiro e depois passou muitos anos exercendo a função de corretor de imóveis em Belo Horizonte, cidade na qual fixou residência. Em 9 de junho de 2020, acabou nos deixando vítima de uma hemorragia gástrica aos 73 anos de idade, enquanto internado no Hospital Vera Cruz, na capital mineira, e o sepultamento foi realizado no cemitério do Bonfim, deixando a vida para entrar na história. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!